Existem dois tipos de pressão. Qual o tipo de pressão que você escolhe? A pressão de fazer, de realizar, de ser diligente, de ser esforçado, de crescer um pouquinho a cada dia, ou a pressão de não fazer nada, de não realizar, de não conquistar, de não ser, de não ter, de procrastinar os seus sonhos. Qual é o tipo de pressão que você escolhe? Existem dois tipos de pressão, ou a gente está de um lado, ou a gente está do outro. Eu quero falar um pouquinho com você sobre pressão e sobre crescimento. Olha só o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 13, do versículo 4, diz assim, ó: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se fartará. A Bíblia está falando para nós sobre dois tipos de comportamento. O comportamento do preguiçoso, aquele que deseja, ou seja, aquele que está na terra do talvez, do deveria ou do como seria, e nada faz para poder realizar. E a Bíblia está falando também sobre um outro tipo de comportamento, o comportamento dos diligentes, aqueles que são esforçados, dedicados, que planejam, que executam, que colocam em ação e começam a construir um pouquinho a cada dia. Escolha a tua pressão. Gente, tudo tem pressão na vida. Não fazer nada também é um certo tipo de pressão. Um tipo de pressão que é a frustração, que é a não realização, que é não estar onde você gostaria de estar, de não ter aquilo que você gostaria de ter, de procrastinar, sempre colocando para amanhã aquilo que você poderia fazer hoje, se frustrando um pouquinho a cada dia. E isso gera uma pressão sobre a sua vida. Ou a pressão da alta performance, a pressão que eu vou precisar me abdicar talvez de um filme, ler um livro, a pressão que eu vou muitas vezes deixar de matar tempo para poder fazer um curso, a pressão de eu deixar de estar em rodas que não vão me agregar em nada, mas estar em rodas de pessoas que vão contribuir com o meu futuro, com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu quero. Entende isso? Qual é o tipo de pressão que você escolhe? Quando nós olhamos para a pressão, tudo aquilo que é valioso passa por pressão. Eu e você precisamos passar por pressão, mas uma pressão que nos ative, uma pressão que nos coloque em alta performance, uma pressão que faça a gente ser colocado no estado de ação para sair do lugar onde nós estamos e nós alcançarmos um lugar desejado, um lugar que Deus tem para mim e para a tua vida. Eu estava falando em um desses vídeos sobre aqui o canal, falando sobre crescer com propósito, crescer enraizado e crescer glorificando a Deus. Pensa, gente, na uva. A uva, para poder extrair o melhor dela, que é o vinho, ela passa por grande pressão, ela é esmagada, ela é triturada, ela passa por um tempo longo em barris para que ela possa alcançar a fermentação e dali sair o melhor da uva, que é o vinho. Quando a gente olha para a azeitona, ela tem um processo de ser aquecida, triturada, amassada, para que possa ser extraído o melhor dela, que é o azeite. Escolha a tua pressão. Quando você escolhe o tipo de pressão certo, que é a pressão da alta performance, a pressão de se esvaziar de você mesmo, das tuas vontades, mas entender aquilo que Deus tem para a tua vida e querer crescer, fazer, realizar e ser ativado por Deus, mas ser diligente, ser esforçado, ser dedicado, crescer um pouquinho a cada dia, ler um livro, fazer um curso, estar com pessoas que já estão onde você gostaria de estar, ouvir conselhos sábios, tudo isso é uma pressão sobre você. Você fazer aquilo que muitas vezes você não queria fazer, você gostaria de descansar, mas isso vai estar te aproximando daquilo que você realmente quer, daquilo que Deus tem para a tua vida. Então escolha a tua pressão. A pressão de não fazer nada, de se frustrar e de não realizar, ou a pressão de ser diligente, esforçado, a pressão da alta performance que vai colocar você num caminho da onde você gostaria de estar, de realizar, de ter, de fazer e de ser. Entende isso? Qual é o caminho da pressão que você escolhe? A pressão de não fazer nada, a pressão de procrastinar. Procrastinação é matar os teus sonhos em câmera lenta. A pressão de não fazer nada vai trazer uma pressão da frustração sobre a tua vida, de não realizar, de não conquistar, de não ter aquilo que você gostaria de ter, mas Deus te chama para uma pressão de alta performance, uma pressão de estar aonde Ele quer que você esteja. Deus colocou dentro de você sonhos, aptidões, talentos. Você precisa ativar isso. Você precisa realmente se esforçar, ser diligente um pouquinho a cada dia. Ler, estudar, se esforçar, estar com pessoas. Entende isso? Qual é o tipo de pressão que você escolhe? E aqui, para finalizar esse vídeo, Salomão, ele fala em Provérbios, capítulo, se eu não me engano, Provérbios, anotei aqui, capítulo 24, do versículo 30 ao versículo 34.
Salomão diz que ele passa por uma vinha e ele vê ali um homem cochilando na porta da vinha e ele olha para dentro da vinha, ela está cheia de mato, ela está cheia de pedra, ela está cheia de madeira, ela está mal cuidada, ele olha para os muros, estão em ruínas, derrubados, destruídos, e dali ele tira um aprendizado e uma reflexão. Um breve cochilo e um sono faz com que a pobreza esteja ao meu caminho. O que ele está querendo dizer? Que enquanto aquele homem deveria estar ali dentro da vinha, trabalhando, sendo diligente, sendo esforçado e se dedicando para que ela pudesse dar grandes frutos através das suas plantações, ele estava dormindo. Entende isso? Escolha a sua pressão.